Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus pregava de uma forma diferente, Jesus falava e as pessoas ouviam, percebiam que falava com autoridade. Em Jesus nós temos uma perfeita harmonia entre a mensagem e o mensageiro, entre o pregador e a pregação. É claro, isso fazia também com que Jesus dissesse e as coisas acontecessem. Jesus tinha poder e autoridade no ensino e nas ações. Mas com homens e mulheres de Deus ao longo da história não é sempre assim. As pessoas não começam a sua caminhada com tanta intrepidez, com tanta certeza, com tanta segurança. E não é só gente tão comum assim. Se a gente olha para grandes nomes das Escrituras, para profetas, a gente vê algo semelhante acontecendo. Moisés, não foi Moisés que hesitou e disse: mas Senhor, não sou eu o que vai ajudar esse povo a sair do Egito e levá-lo para a terra prometida? Eu nem sei falar direito. Mas era Moisés. Não foi Isaías que disse, diante daquela visão celestial: eu tenho lábios impuros? Mas era Isaías. E Jeremias, que é o nosso assunto do dia, Jeremias também. Ele vem num momento assim de muita dificuldade para o povo de Deus, um momento de mudanças significativas. Ali no tempo de Jeremias nós temos as reformas de Josias, nós temos a Babilônia crescendo, avançando sobre uma Assíria decadente, temos a Babilônia que virá e destruirá Jerusalém, destruirá o templo. É um momento realmente crítico. Quem não hesitaria num contexto assim? Quem não se veria como pequeno para uma tarefa tão grande de ser profeta naquele momento? E sim, Jeremias hesita e diz, eu sou só um menino. Eu sou só um menino. É isso que ele diz. E o que o Senhor diz a Jeremias? O Senhor diz assim: olha, antes que eu tecesse você no ventre da sua mãe, antes de você sair dali, eu te conhecia e eu te consagrei, te santifiquei, separei e te estabeleci como profeta para os povos. Chega a ser assustador isso, mas Deus está dizendo claramente: olha, não adianta pensar que ser muito jovem vai te fazer escapulir dessa missão, porque você nem era criancinha, nem era um bebê de colo, eu já te conhecia. Antes de você demonstrar qualquer qualidade, qualquer fé, eu já o tinha escolhido, porque o escolhido é tecido por aquele que escolhe, na verdade. Isso é maravilhoso de escutar. E ele vai sim, Jeremias vai, e vai enfrentar muitas dificuldades, nós sabemos disso, terríveis dificuldades na sua caminhada como profeta. Mas ele escutou de Deus também as seguintes palavras: eu estou contigo, eu estou contigo. Diante disso, assim, nós vamos julgar Jeremias, nós vamos pensar assim, é estranho que ele tenha hesitado, ou vamos reconhecer que também nós nos esquivamos muitas vezes diante da obra que Deus coloca para nós, diante dessa obra maravilhosa de sermos parte da missão de Deus neste mundo. É certo que, sinceramente, nós vamos reconhecer que hesitamos também. E eu vou parafrasear o Oswaldo, o trovador Montenegro, e dizer assim que metade de mim é santidade madura, mas metade de mim é pecado. Nós todos podemos dizer isso. E por isso eu sou um ser um tanto dividido e não tanto decidido. Vou dizer também que metade de mim é vontade de servir, mas a outra metade é vontade de ficar na minha zona de conforto. Às vezes nós nos preocupamos mais conosco mesmos do que com o reino de Cristo. E assim nós pensamos: como eu posso então ser um pequeno Cristo para o próximo? Se eu sou assim tão hesitante em servir? Podemos dizer assim: metade de mim é certeza, mas a outra metade é dúvida. Nós não vemos em nós aquela mesma certeza dos mártires que se entregaram à morte por não negarem a Cristo.
Nós ficamos às vezes pensando assim, será que é possível que eu pregue com coragem, com autoridade, como Cristo fez? Eu digo mais, né? Metade de mim é amor, mas a outra metade é timidez. Como eu vou falar para as pessoas que tanto carecem da palavra que dá vida, se eu tenho receio diante do olhar delas, da opinião delas sobre aquilo que eu digo, sobre aquilo que eu faço? É um tanto complicado, porque metade de mim é poder, mas a outra metade é fraqueza. Como que eu vou viver o meu dia a dia, na minha vocação, no meu trabalho, na escola, na minha família, sem ter um medo paralisante do inimigo que ataca a cada novo dia? É uma vida um tanto complicada, a nossa vida dividida também. Mas o mesmo Deus que conhecia Jeremias nos conhece muito bem. Ele que nos teceu, Ele que nos gerou e que nos regenerou para si. Ele conhece. E Ele fez tudo isso sabendo da nossa fraqueza, da nossa dúvida, do nosso pecado. E mesmo assim, Ele vem, Ele nos resgata, Ele nutre a nossa vida. E Ele diz que somos sua igreja amada, purificada e santificada. Santificada para ser corpo de Cristo nesta terra. Isso é o que Ele diz. Sabendo também da nossa parte complicada, sabendo também daquilo que temos de mais difícil e que fica às vezes um tanto escondido em nós. Mas Jesus disse também, quando subi aos céus, eis que estou convosco todos os dias. Nós ouvimos assim como Jeremias, eu estou com você. Isso é muito importante, porque é fato que nós às vezes nos vemos como pessoas muito pequenas diante da tarefa. Pequenas para sermos luz em um mundo de trevas, para sermos testemunho vivo diante de um mundo que faz ouvidos surdos para a verdade. Pessoas pequenas demais para serem referência para um mundo que está à deriva e que não se importa com isso. Nós não somos mesmo tão inteiros assim como haveremos de ser por obra do próprio Deus, por obra do Espírito Santo, que começou em nós essa obra que a terminará. Ainda não, mas nós vamos mesmo assim, porque nós temos a promessa de Jesus e por isso nós vamos. E aí nós podemos responder, como fez Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, apesar de tudo. E alguém pergunta assim, e as partes problemáticas, como é que ficam? Nós nos lembramos sempre, Ele nos comprou com o seu sangue. Ele é Senhor de toda a nossa vida. Não só de uma metade, não só da outra. Ele é o nosso Senhor. Por isso nós vamos confiantes e podemos dizer também, porque metade de mim é de Cristo e a outra metade também. Amém.